Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Como é bom estar em casa. Sabe, é um tempo que foi um tempo tão gostoso, o tempo que nós estivemos aqui congregando junto com os irmãos. E agora, no momento que nós estamos em Campo Grande, né, sempre que a gente vem para Marília, a primeira conversa é tipo assim: será que dá para ficar até o domingo? Porque aí porque agora eu que sou um dono de casa praticamente, né? Lá em casa quem comanda sou eu. Agora a Stephanie chega em casa e fala assim: aonde que tá a panela? Tá na terceira porta do armário. Ah, onde que tá tal coisa? Tá na segunda gaveta. Agora lá em casa é assim, entendeu? Eu trabalho em casa tal, e aí ainda tem que cuidar da casa, porque agora o negócio tá meio difícil, né? Ela tem um dispositivo de muito poder em casa, né? Então é melhor fazer. Como diz lá em Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Não estou a fim de ser sacrificado, né? Então, todas as vezes que nós viemos para cá, que nós estamos vindo para cá, a primeira conversa é sempre essa: poxa, será que vai dar para ficar no domingo? E dessa vez, essa semana, por um caso assim muito alarmante, muito assim emergente, ela tinha o desejo de arrumar uma fera para me ajudar a cuidar da casa. E aí na terça-feira a gente conseguiu uma fera lá, um Yorkshire desse tamanho assim, ó, 650 gramas, a fera, puro ódio. Aí eu falei: dá pra gente ficar em Marília? Dá. Eu falei: então nós só vamos voltar segunda-feira, porque domingo a gente vai lá na JCR, que eu tô com saudade desse povo. Então, graças a Deus, hoje nós estamos aqui. É um privilégio poder participar do culto e louvar o Senhor com os irmãos. Então, para a gente começar, eu quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Nós não vamos orar nesse momento, ainda não é oração, mas na mensagem de hoje eu quero aproveitar bastante e trabalhar bem essa ideia da imaginação. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e pense agora exatamente no que eu vou dizer. Eu quero que você se imagine agora em um vasto deserto. Um deserto muito grande. Se você olhar à sua frente, você só vai ver areia e dunas. Se você olhar à sua esquerda, areia e dunas. À sua direita, se você olhar para trás, você vai ver somente o seu rastro. Mas que já está sendo apagado, porque o vento está batendo, a areia está se movendo, e você está no meio dessa situação, a areia está quente, o seu pé está esquentando cada vez mais. E nesse deserto, nesse cenário que é tão aparente, árido e sem vida, muitas vezes o meu e o seu coração pode se sentir como em desertos como esse. Muitas vezes eu e você podemos estar sedentos por esperança e renovação. Mas é nesse momento, nesse contexto, que encontramos uma das mais belas promessas de Deus. O deserto florescerá. É exatamente isso que eu quero explorar com você hoje. A esperança da restauração que Deus tem para cada um de nós, mesmo nos momentos áridos de nossas vidas. Ainda com os olhos fechados, eu vou ler a Escritura para você. Isaías 35 diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão. Coloque isso na sua mente: o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso, como a flor do deserto. O deserto, se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará.
receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos fracas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentos de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se transformarão em lagos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois são somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nem um animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Ainda com os olhos fechados, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra que nos traz uma promessa em que o deserto será renovado, o deserto florescerá. Então nessa noite, Senhor, eu peço ao Senhor que traga sobre nós, Pai, a renovação do Senhor, e que o deserto que nós estamos passando, ele venha a florescer. Deus, essa é a minha oração nessa noite. Que nós possamos, por mais que possamos estar em um deserto, nós possamos encontrar oásis do Senhor nessa noite. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode acender as luzes. Eu quero que você, nessa noite, esteja bem... Eu quero aproveitar bastante e trabalhar essa questão da sua imaginação. Você pode abrir sua Bíblia, Isaías 35, e nós vamos lendo aí aos poucos novamente. E eu quero falar com você hoje sobre esse título: Oásis, a esperança da restauração. Assim como nós acabamos de imaginar uma situação de um deserto. Pensa, você está andando no deserto, então você está se aproximando de uma duna, você começa a subir a duna, quando você chega no alto da duna, você olha lá embaixo, tem uma lagoa, uma vegetação. Quem já foi para Florianópolis, Maceió, essas paradas, sabe muito bem como é que é isso. Se você não foi, vá, vale a pena, é bom demais. Então, quando você vê uma situação dessa, e não é uma miragem, porque miragem é ilusão. Muitas vezes, na nossa vida, nós estamos passando por deserto e a gente acha que alguma coisa é a solução, é a saída, chegou um momento de descanso, mas nada passa do que uma miragem, algo que o cérebro produz para que possa trazer um conforto, mas que não é real. A miragem é uma produção do cérebro do ser humano para que possa tentar aliviar a situação da qual ele está. Mas a promessa, a palavra do Senhor em Isaías 35, no versículo 1 e 2, ela nos fala sobre a alegria do deserto florido. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Narciso é uma planta, é uma flor, que ela é muito linda, vale a pena. Depois coloca no Google lá, o narciso, ela é bem legal. E ele se cobrirá de flores e dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Isaías aqui, ao escrever isso, ele pega como referência
as mais belas paisagens que o povo conhecia naquela época. Por isso que ele faz essa comparação dizendo a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eram paisagens maravilhosas. Era aquilo que as pessoas poderiam entender como sendo perfeito. Se fôssemos nós hoje aqui escrevendo no Brasil esse texto, o deserto, o Nordeste lá, semiárido, lá no meio, lá onde é difícil a situação, que não tem água, o Nordeste brasileiro, ele florescerá, ele dará gritos de alegria, ele será como Fernando de Noronha. Entende? Essa é a ideia. Fernando de Noronha, o lugar talvez mais bonito do Brasil e também o mais caro. Assim, então, como uma terra ressequida, uma terra que está precisando de água para dar vida às suas flores, as nossas almas também anseiam pela presença de Deus, para que então nós possamos florescer. Em meio ao deserto da vida, nós encontramos a promessa de Deus de transformação e renovação. Isaías nos revela que a beleza de Deus acontece em meio à aridez. Ele promete transformar nossas vidas em jardins de beleza e abundância, refletindo a sua glória em meio à nossa fragilidade. Eu estava lendo esse texto e eu falei assim, poxa, mas tem uns termos aqui que não é talvez muito familiar, pelo menos não para mim. Ermo. Ermo é lugar desabitado. Se alguém aqui já foi para Natal? Tá. Só eu, a Stephanie e a pastora Silvia. Gente, vai para Natal. É bom. É bom. Vale a pena. E aí, quando você for para Natal, fica a dica. Tá vendo? Lucas também é roteiro de viagem. Quando você for para Natal, você pega e faz o passeio do 4x4, que é o passeio dos nativos. A pastora Silvia fez? Bom demais. Você vai ali numa caminhonete 4x4, com ar-condicionado, uma beleza. Mas é interessante nesse passeio que quando você sai da pista e entra nas dunas, a primeira coisa que você vê assim é uma casa que está destelhada, ela não tem ninguém habitando, e aí você vê que a areia está cobrindo ela. A areia pro lado de fora está quase chegando na janela, por dentro já tá dentro da janela, a parede de trás da casa já está coberta. O que é isso? É a areia que vem, é a maresia, né, que vem do mar e tal, não tem os prédios como tem nas capitais, enfim. Então, a areia vem e vai fazendo essa realidade. Essa casa está sendo coberta. A primeira sensação que você tem, você fala, isso aqui é um deserto, eu estou entrando num deserto. É exatamente isso. Muitas vezes, a situação de um deserto é um lugar desabitável. Você olha para uma casa abandonada. Às vezes eu e você, nós podemos estar passando por uma situação na nossa vida que parece que está tudo desabado. Está tudo abandonado. Você olha para um lado, olha para o outro, só tem areia. Muitas vezes nós estamos procurando realizações e prazeres, mas nada disso traz um sentido real e verdadeiro à nossa vida. Quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, mas parece que nunca atinge o objetivo. Há momentos em nossa vida que parece que tudo dá errado. Às vezes nós podemos ter um problema no emprego, ou perder o emprego. Às vezes nós podemos estar passando por uma situação de doença, nós acabamos de orar, e às vezes nós podemos nos encontrar numa situação de desilusão. Enfim, tantas coisas podem contribuir para que estejamos em um completo deserto. Mas sabe o que acontece? É nesses momentos em que nós nos encontramos incapazes
de realizar alguma coisa, incapazes de mudar a nossa situação, incapazes de encontrar uma saída. Que a promessa de Deus, a palavra de Deus vem a nós, assim como o esplendor majestoso das florestas, assim como a exuberância de campos que nós podemos ver por aí. Deus traz para as nossas vidas uma restauração ainda maior e mais esplêndida, em meio a toda essa aparente esterilidade. A promessa de Deus para nós, ela tem efeito instantâneo e profético, futuro. Deus é aquele que viu o nosso deserto, da qual nós estávamos envolvidos em pecado, e nos traz a Cristo. O momento que nós temos a Cristo, que nós encontramos com Cristo agora, o nosso deserto, ele passa a florescer. Cristo é aquele que dá razão à nossa vida. Se Cristo não floresceu a sua vida, você encontrou o Cristo errado. É melhor voltar lá no começo. Então, a partir do momento que encontramos com Cristo, a nossa vida tem que florescer, tem que ter um sentido. Nós encontramos o propósito em Cristo. E a promessa dele é para o momento em que nós nos encontramos com ele e no momento em que nós nos encontraremos de fato e eternamente para viver a eternidade. Em João 7, 37 e 38, Jesus está falando assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do coração de quem crer em mim. A palavra de Deus para nós é como água para o deserto que renova a esperança. Definitivamente, Jesus, eu só tenho esperança. Jesus, eu só tenho a Ti. Ele é esperança para mim. Definitivamente. Não tem outra saída. Imagina, o momento em que nós encontramos com Cristo, nós encontramos oásis no deserto. Ele acaba de dizer: aquele que crê em mim, fluirão rios de águas vivas. Está fluindo dele para mim e para você. E a partir de nós irá fluir a outros. No oásis não significa que você não vai ter dificuldade. No oásis você ainda não está totalmente salvo. Porque ainda há um deserto para atravessar. Nós estamos com Cristo, nós estamos no oásis. Mas haverá um momento em que nós chegaremos no paraíso. O momento do oásis é para você poder saber que você não está perdido. Eu vou pedir para você fechar o seu olho novamente. Eu vou tocar uma música aqui, eu vou pedir para o pessoal pausar a música aí, que eu vou soltar uma daqui. E eu quero que você preste bem atenção na letra dessa música. Por isso que eu quero que você feche o seu olho. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu. Essa semana, eu me reuni com uma família e eu falei assim: olha, eu aprendi lá em Campo Grande agora esses dias, o pastor lá estava falando,
que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E por mais que a situação esteja difícil, por mais que estejamos no deserto, tudo deu certo até agora. Tudo deu certo até agora. Então nós podemos confiar que vai continuar dando certo. A nossa preocupação não precisa estar em se vai dar, porque já deu tudo certo até agora. Vai continuar dando. Vai continuar. E aí a gente estava falando sobre, eu estava falando isso lá para o pessoal que eu estava reunido. E estava contando um pouco daquilo que nós estamos vivendo em Campo Grande. Nós temos lá um povo que está se reunindo por cerca de 20, mais ou menos 20 pessoas. Para você poder ter ideia, nós estamos alugando um hotel todo final de semana. Nós alugamos uma sala de um hotel e fazemos o culto lá. É bem no centro de Campo Grande e tal. Então, e aí tem ar-condicionado, tem cadeira almofadada. Então, enfim, ia sair bem mais em conta do que se a gente fosse alugar um espaço. Por mês, aí a gente tem mais ou menos R$4.000 de conta para pagar. Para você ter ideia, a nossa entrada, ela não é nem 2.000 dos membros da igreja. Não é nem 2.000. Nós estamos lá há pelo menos uns 4, 5 meses. Nós estamos indo para o 6º mês agora. Tem pessoas que estão nos abençoando e elas nem pisaram na igreja. Alguns não são nem crente. Outros são de outro estado. Sabe o que acontece? Se deu certo até agora, vai continuar dando. Então, se eu e você, nós estamos num deserto, Cristo é o nosso oásis. Cristo é o nosso oásis. Nós acabamos de ouvir uma música que fala que Jesus, eu só tenho a ti. Mas não é só isso. No versículo 3 e 4, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá e virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Imagine agora, esse mesmo deserto, essa mesma alma sedenta, por um oásis de esperança. Deus é a fonte que sacia a nossa sede, fortalecendo o seu coração, fortalecendo as nossas forças, mesmo nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus nos diz que Ele fortalece os fracos. E graças a Deus, porque eu e você, nós somos fracos. Esses dias eu preguei lá na igreja, eu falei, olha, ninguém é capaz de conseguir cumprir toda a lei e salvar-se por si só, porque é pecador. Porque se tivesse alguém capaz de salvar-se a si mesmo pela lei, essa pessoa não dependeria de Deus. Ela seria autossuficiente. Ou seja, graças a Deus porque nós somos dependentes, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos fortalece. Isaías nos lembra que quando nos sentimos fracos e desanimados, podemos encontrar força em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente no momento da aflição. Certamente já passamos por momentos que queremos fazer as coisas na força do nosso braço e pelo nosso intelecto. Certa vez, uma mãe chegou assim para mim e falou assim, olha Lucas, minha filha não gosta de ir na igreja, não quer nem saber. Com um pouquinho de sacrifício consegui levar ela na célula um dia. E eu falei assim, olha, eu quero que você seja sincera comigo. Falei para a menina, eu quero que você seja sincera comigo. A gente estava no meio do estudo, eu falei assim, e aí, o que você está achando? Tá legal? Aí ela para mim, não. Eu falei, que menina? Não é que ela falou mesmo? Ela ainda está no processo.
nós vamos conseguir pegar, arrebanhar essa menina. Mas ela ainda está no processo. Mas a mãe dela ainda tem um outro filho, tem um irmão dela. E aí a mãe dela falou assim, olha, tem o meu filho também, que você precisa converter. Eu falei, eita, eu sou o Espírito Santo e nem estou sabendo. Caramba. Eu falei, tá. Então, poxa, a gente precisa, né, inventar alguma forma de poder se encontrar com ele, né? E aí a gente tá vendo aí alguma forma. Mas veja, ela se vê em uma situação em que ela não tem mais força. Tudo aquilo que a gente pode fazer, o que a gente vai conseguir fazer, nós vamos tentar. Mas esse é um momento em que não adianta chamar 15 pastores. Não adianta fazer 2.500 estratégias. Se Deus não quebrantar o coração. Às vezes, eu entendo a situação dessa mãe e o desespero dela. Mas não é na força do braço. Eu falei assim para ela, eu falei, olha, tá, vamos orar, vamos pedir para que Deus abra a oportunidade, mas não é na força do braço. Ela, Lucas, mas você faz crossfit. Eu falei, eu sei, acabei de levantar, eu levantei 100 quilos no exercício esses dias, assim, ó, pá, foi coisa mais da hora. Tava nervoso, tava, assim, ó, eu tinha acabado de lavar a louça, a Stephanie foi lá e sujou. Eu falei, mano, vou treinar. Levantei 100 quilos, numa só. Ela falou, Lucas, você faz crossfit, você consegue. Eu falei, minha querida, não é bem assim. Claro, é uma situação cômica, mas quantas vezes a gente não quer resolver as coisas por nós mesmos, sem entender a direção e a vontade de Deus para a nossa vida? Nós precisamos entender que nós somos fracos e nós dependemos de Deus. A presença de Deus não é apenas para nos confortar, mas também para lutar em nosso favor. Ele é o Deus vingador que defende o seu povo e nos livra dos inimigos. Esse texto está falando, obviamente, de alguém que... Não está falando, obviamente, de alguém que falou mal de você, de alguma situação que aconteceu lá no seu trabalho, com a sua vizinha. Não é sobre isso. É sobre o inimigo de nossas almas. É sobre Deus vencer de fato o inimigo e nos dar a vitória no final de todas as coisas. Deus não é o nosso capanga para ir lá resolver os nossos problemas de relacionamento com o nosso vizinho, que fica com o som alto lá ouvindo aquelas músicas chatas. Eu tenho um vizinho que de vez em quando ele está de folga no sábado, é na frente da nossa casa. Nossa! Começa o churrasco dele, toca umas músicas até que pá, sucesso dos anos 90. Aí depois vai para o sucesso 2000. Aí até que vai, né? Porque 2000 eu era adolescente. Mas aí depois se empolga. Aí começa a tocar essas coisas aí que rolam hoje em dia. Meu Deus do céu. Aí é um desastre. A Stephanie sabe muito bem como é que é tenso. Mas Deus, Ele não é aquele que vem para resolver o problema daquele vizinho chato lá que está tocando aquela música. No sábado à tarde eu quero dar uma dormida. Deus é aquele que vem e pisa na cabeça de Satanás, que é o inimigo verdadeiro das nossas almas. Feche seus olhos novamente. E vamos ouvir mais uma musiquinha. Hoje eu estou bem interativo. Mais uma musiquinha. Forças irão se renovar, se expor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos.
Se esperarmos no Senhor. As nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Lembra que nós somos os fracos? É nele que nós temos que esperar. Então, Oásis, a esperança da restauração, tem para nós a alegria do deserto florido. Tem a força dos desanimados e tem a restauração da criação. Versículo 5: e se destamparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como cervo, a língua do mudo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e riachos no deserto, a areia abrasadora se tornará em lago, e a terra seca em fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia os chacais, crescerão a relva, e o junco, e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e não haverá nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali. Somente os remidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Imagina então um cenário em que as flores desabrocham. Os pássaros cantam alegremente, anunciando a chegada da primavera. Da mesma forma, Deus traz a restauração completa para as nossas vidas, curando nossas feridas e nos enchendo de alegria. Isaías nos apresenta uma série de milagres que acompanham a restauração que Deus traz para as pessoas. Ele cura corações partidos, ele abre olhos espirituais para enxergar a verdade que nos conduz pelo caminho da retidão. O profeta nos chama a seguir o caminho santo, o caminho da santidade, o caminho da fidelidade a Deus. É na busca da santidade que encontramos a verdadeira restauração e alegria para as nossas vidas. O que acontece é que esse caminho da santidade, ele não pode ser trilhado somente no domingo à noite. Ele tem que ser trilhado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Tudo bem que aqui não tem esse problema, mas lá em Campo Grande, os crentes é tenso. Os caras é complicado. Ainda mais lá que o culto é de manhã no domingo. Você está terminando de pregar, o cara já está pensando na costela. Não, porque os caras gostam de um churrasco no Mato Grosso do Sul, pelo amor de Deus. Tá doido, é difícil. Mas os caras já estão pensando lá. E aí chega na segunda-feira, isso são os crentes lá do Mato Grosso do Sul. Aqui em Marília não acontece isso, mas lá no Mato Grosso do Sul é desse jeito. Os caras esquecem que são crente. Os caras vivem a vida como se fosse qualquer um. Poxa, a pessoa se encontrou com Cristo. Teve a sua vida renovada, transformada. E aí durante a semana, ela vive como se ela estivesse no deserto. Parece aquele desenho, ó céus, ó vida, ó não sei o que lá, aquele bichinho lá que só reclama. Esqueceu que é filho de Deus. Aí a pessoa pega, ela sai do culto no domingo, sai pá, né? Sai restaurada, sai top. Fala, não, vou arrebentar essa semana. E arrebentar com a costela também. Aí come a costela. Aí já dá aquela leseira no domingo à tarde. Domingo 6 horas, 7 horas. É que a gente está em culto aqui. Mas você faz culto de manhã, dá umas 6, 7 horas, dá um horário desse aqui. Mas bate uma leseira, mas bate uma preguiça, um negócio. Aí você fala, ai, o que eu vou fazer da minha vida?
Ó céus, começa. Na segunda-feira, levanta para trabalhar, porque na segunda-feira é tenso, que tem que levantar cedo. A pessoa já levanta assim, mano. Já tá desanimada, já tá derrubada. Lá a gente tem célula na segunda, na quarta e na quinta. E ainda tem algumas pessoas que não vão na célula, mas tem algumas que vão. Aí, isso que a nossa célula de jovens, nossa célula de jovens é muito da hora, porque nós só toca música velha. Mas pensa umas músicas velhas. Tipo assim, os corinhos que a pastora Silvia cantava quando era adolescente. Brincadeira. Mas eu sei que é essa que você gosta. E aí, já tem jovem que chega cansado na célula segunda-feira. A gente vai lá, trabalha e tal, a pessoa sai. Aí eu falo para eles, o negócio é o seguinte, vai viver o caminho da santidade, vai viver o caminho santo essa semana, filho de Deus. Você tem um negócio para fazer essa semana, vai lá, seja cristão onde você está. Beleza. Na quarta-feira, na terça-feira, como é que o filho de Deus está? Derrubar de novo. Quarta, quinta, sexta, sábado, aí chega domingo. Aí a pessoa fica toda animadona, recebeu uma palavra de Deus. O que aconteceu nos outros dias? Espiritualmente falando, ela foi no domingo e comeu um costelão. Ficou maravilhoso. Na segunda-feira, fez jejum espiritual. Aí foi lá na célula, tal, recebeu uma palavrinha, tal, beleza, fez uma refeição, comeu um arroz com feijão ali. Na terça-feira fez jejum espiritual, na quarta jejum espiritual, quinta mesma coisa, sexta, sábado, domingo vai lá e come um churrascão. A nossa vida com Cristo, espiritualmente falando, tem que ser um churrasco todo dia. A gente tem que aproveitar a presença de Deus todo dia. Eu fico pensando, se eu fosse um dono de churrascaria, eu já teria explodido. Eu iria na churrascaria todo dia. Agora, a gente tem uma churrascaria espiritual, que é a presença de Deus, e a gente não aproveita. A gente tem que viver a presença de Deus durante a semana. Experimenta viver uma semana na presença de Deus forte. E chega aqui no domingo para você ver o que vai acontecer. Se não for arrebatado ao terceiro céu, vai ser o melhor culto da sua vida. Essa é a promessa de Deus para nós, a restauração da criação. A gente tem um encontro com Cristo, Cristo nos restaura, e a gente quer continuar vivendo capengando. Mas isso é só lá em Campo Grande. Aqui não acontece isso. Então, meus queridos irmãos, a mensagem de Isaías 35 é uma fonte inesgotável de esperança e renovação. Mesmo em meio ao deserto da vida, Deus é capaz de fazer florescer tudo aquilo que parecia árido e sem vida. Ele é a nossa fortaleza, a nossa vitória contra qualquer adversidade. Nossos corações podem estar sedentos de esperança, mas hoje a promessa é que o deserto florescerá. Que possamos abrir os nossos corações e a restauração de Deus, que Deus tem para nós, permitindo que Ele transforme o deserto em jardins de beleza e abundância. Nós precisamos confiar na presença de Deus, para que então nós possamos enfrentar as dificuldades da vida. Há pouco nós oramos pelo pastor Val. E confesso que quando eu fiquei sabendo, quando a notícia chegou para mim, eu assustei. Mas até falei para ele por mensagem, falei para a pastora, falei, ainda bem que, na pior das hipóteses, ainda bem que esse diagnóstico pode ser tratado e tal. Tem uma amiga que passou por essa situação com o pai dela e ele foi curado, enfim. E muitos aqui, acredito que muitos aqui estão em oração pela vida do pastor Val durante a semana. Está lá o relógio de oração, da qual também faço parte. E assim que a gente chegou em Marília,
terça-feira, a Stephanie falou assim, precisamos visitar o pastor Val. Eu falei, verdade, bem pensado. Temos que saber se podemos ir também, né? Porque às vezes é bom preservar a saúde. E marcamos e fomos. E assim, o desejo do meu coração, quando a gente estava indo para lá, era que a gente pudesse levar uma palavra de esperança. E eu não sei se isso aconteceu, não sei se eu consegui levar uma palavra que abençoasse o coração do pastor Val. Mas certamente, ao ver o pastor Val e conversar com ele, eu fui abençoado. Porque eu olhei e falei assim, esse cara está inteiro. Que maravilha, que bênção poder ver isso. Eu lembrei de uns anos atrás, quando eu era da Primeira Batista, que o pastor Domingos teve câncer. Ele nem na igreja podia ir também. Foram meses sem ver ele. E poder encontrar com o pastor Val, poder dar um abraço e poder ver o tanto que ele está bem. Foi de grande alegria. Eu falei, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Contudo, é uma situação difícil. É um deserto que ele está passando, a família está passando, a igreja está passando. Uma pergunta. Quantas vezes na semana, ou desde que o pastor recebeu o diagnóstico, você mandou alguma mensagem, uma mensagem que seja, pastor, Deus abençoe. Sobre as pisaduras de Jesus você está curado. Sabe, declarar a cura. Quantas vezes mandou uma mensagem? Porque às vezes é algo tão simples para a gente. Mas para quem passa por uma situação dessa, é reconfortante. Isso eu lembro, porque eu lembro de quando... Isso eu sei porque eu lembro de quando a minha avó passou por essa situação. Foi 3 meses de doença, do momento em que a gente descobriu. O caso dela já era uma metástase, já era um caso muito complicado. Mas aquele momento, receberam uma mensagem, as pessoas que estavam se importando. Por mais que o pastor Val esteja inteiro, e graças a Deus por isso, e eu creio na cura, eu oro para que Deus confirme a cura. Mas uma mensagem durante a semana, Deus abençoe, pastor, estou orando por você. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso é um oásis no meio do deserto. Que é a palavra de Deus. Gostaria de convidar você nesse momento a se colocar em pé. E é um prazer novamente poder dizer novamente que é um prazer poder estar com os irmãos. Assim que possível estaremos novamente aqui. Embora estejamos lá, também estamos de mãos dadas com vocês aqui. Oramos sempre pela igreja, sempre em nossos corações. Todo mundo lá de Campo Grande, da igreja de Campo Grande, sabe da JCR, todo mundo sabe. Toda pregação eu falo. É algo que está realmente no meu coração, que eu tenho grande alegria. E o meu desejo é que essa igreja ela possa continuar caminhando e crescendo e evoluindo. Que Deus possa abençoar mesmo cada um de vocês. Possa abençoar a igreja, a liderança. E que esse tempo de deserto possa ser transformado em um oásis, em um manancial. E que o florescer de Deus venha sobre cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai, a Tua palavra que nessa noite nos traz um refrigério, um conforto, que nos fala sobre a promessa do Senhor. Deus amado, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha florescer no nosso coração, que o Senhor venha florescer em nossa vida, Pai, a cada dia.
Deus, em especial nesse momento, eu quero pedir pela vida do pastor Val e pela família, pelos familiares que estão junto passando por isso. Deus, e por essa igreja que também passa junto. Deus amado, no nome de Jesus, derrama o teu bálsamo de cura, derrama a tua ministração sobre a vida dessa família, sobre a vida do pastor Val, sobre essa igreja, Pai, que essa igreja possa manifestar a glória do Senhor. Deus, que cada deserto pessoal que nós possamos estar passando, nós possamos encontrar oásis do Senhor em nossas vidas, nas nossas dificuldades particulares, que nós possamos olhar para o Senhor e ver que a tua presença é o oásis verdadeiro, porque nós não vivemos por miragem, nós não vivemos por aquilo que é passageiro, que é ilusório, mas nós vivemos por aquilo que é real e verdadeiro, nós vivemos pelo Senhor. Deus amado, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa as nossas vidas, a nossa semana, aquilo que nós temos para fazer. Pai amado, essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.